Olá, meu amigo, minha amiga. Estou dando uma paradinha aqui para conversar com você sobre um assunto que eu estava pensando e acho bem interessante. Será que é grande coisa realmente eu e você nunca termos negado ou dizermos que nunca negamos a Jesus? Ou que não o negaremos ou não o negaríamos? A propósito, o próprio Pedro disse justamente isso, né? Quando Jesus falou, você me negará 3 vezes, Pedro, quando ele falou, eu vou com o Senhor para todo lugar, eu mato e morro por sua causa. E Jesus diz, Pedro, na verdade, você vai me negar 3 vezes antes do sol nascer. Você não dura essa noite, Pedro, foi o que Jesus falou, e você me nega 3 vezes. E nós muitas vezes vemos como Pedro, depois de tudo aquilo que viveu com Jesus, que experimentou, que viu Jesus realizando ao longo de 3 anos, e de repente ser capaz de negar Jesus. E a gente pensa, eu não negaria. Eu hoje, com uma experiência muito menor com Jesus, sendo apenas espiritual e não material e não palpável, e eu não nego Jesus e não negaria Jesus. Mas será que realmente eu e você não negamos Jesus? E se não negamos, por que será que a gente não nega? Isso me faz lembrar aquela pessoa também, um personagem bíblico, que, que é Nicodemos. A Bíblia faz registro no livro de João de 3 momentos da passagem de Nicodemos por Jesus. 3 registros. A primeira delas em João capítulo 3, quando diz que Nicodemos de noite foi ter com Jesus e para ter uma conversa em particular e às escondidas com ele. O livro registra que Nicodemos fazia parte do Supremo Tribunal da época, do Supremo Tribunal Judaico. Fazia parte do grupo que dava a última palavra no que diz respeito à interpretação da lei. Era um doutor na lei. E ele chega para Jesus para tirar dúvidas a respeito da vida eterna. E Jesus, percebendo isso, embora ele vá rodeando, já vai direto ao ponto e diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder nem ver o reino dos céus. E aquela conversa acontece às escuras, às escondidas, e não diz nada depois que Nicodemos tenha tomado alguma atitude, algum posicionamento em relação a assumir Jesus, a reconhecer Jesus, a confessar Jesus diante das pessoas, inclusive diante do Sinédrio, que seria esse equivalente ao Supremo Tribunal Judaico. E de repente, então, tem uma outra passagem, já quando Jesus está ameaçado, quando eles começam no Sinédrio a discutir sobre a necessidade de fazer alguma coisa para parar Jesus, sobre a necessidade de matar Jesus. E eles então mandam alguns soldados para buscarem Jesus e trazerem, aqueles soldados vão, e eles voltam e não trazem Jesus. E o pessoal do Sinédrio diz, o que aconteceu? Por que vocês não trouxeram ele? E eles disseram, nossa, eu nunca vi ninguém como ele. Eu não tive coragem, isso quer dizer, nós não tivemos coragem de segurar um homem daquele e trazer aqui a força para vocês. E eles disseram, o que é isso, cara? Vocês estão loucos? Vocês também já estão sendo persuadidos e enganados por ele? Que absurdo! E eles então dizem, usam do argumento de autoridade, né, que é muito comum hoje em tantas áreas, inclusive no direito e na própria teologia ou na própria religião. Usam do argumento autoridade e diz, quem são vocês, por acaso? Vocês não entendem nada de lei? Vocês estão acreditando nesses caras, nesse Jesus, porque vocês não entendem nada de lei. E de repente, então, aquele mesmo Nicodemos se coloca numa defesa de Jesus, numa meio defesa. Ele diz, ele não assume como acreditando em Jesus, porque isso seria próprio de alguém que confessasse desconhecer, que confessasse ser um incauto na lei, e ele era um doutor na lei, e de repente ele diz, mas deixa eu perguntar para vocês, excelentíssimos senhores julgadores e membros do colegiado, vossas eminências, deixa eu perguntar para vocês, vossas santidades, a nossa lei permite que uma pessoa seja julgada e condenada sem ter o direito de dar a sua versão, de ser ouvido e produzir as provas que entende necessárias? E de repente então usam até contra o próprio Nicodemos de sarcasmo e diz, Nicodemos, você é da Galileia, você sabe muito bem que de lá não vem nada de bom e que o Messias não viria também de lá. Isso no capítulo 7 de João. E ele então cala a boca e não fala mais nada. Ele deixa de fazer a defesa de Jesus porque ele diz, caramba, o clima aqui não tá legal, eu vou acabar me entregando nessa brincadeira aqui. E a próxima cena que ele aparece já é com Jesus morto. Ele não tendo reconhecido, não tendo confessado Jesus, e Jesus já morto, portanto não mais disponível, pelo menos não materialmente, não no tempo e espaço.
e apresenta ele como levando 34 quilos de especiarias para poder ungir também o corpo de Jesus, juntamente com José de Arimateia, que também era um, um, um membro do Sinédrio, um membro desse Supremo Tribunal judeu. Ele nunca negou Jesus, porque ninguém nunca chegou para Nicodemos e disse: você é servo de Jesus? Você acredita em Jesus? Você, a sua fala te denuncia, você é também um deles. Porque ele nunca assumiu. Só pode potencialmente negar, só tem a possibilidade de negar aquele que já tenha confessado. Aquele que diante da sociedade tenha dito: eu sirvo a Jesus, eu sou um cristão. E não estou falando de religião porque eu, o Emer, não sou religioso, não me considero hoje uma pessoa religiosa e não tenho vínculo com religião nenhuma. Então, reconhecer Jesus e confessar Jesus é dizer: as minhas atitudes têm que ser condizentes com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Cristo viveu e ensinou. E por isso eu sou cristão, não tendo nada isso a ver com religião. E se vocês me verem praticando alguma coisa equivocada, eu estarei queimando o nome de Jesus. Eu não estarei sendo condizente com o nome de Jesus e, portanto, eu estarei negando a partir das minhas atitudes. Então, se você não confessa, se você não confessou, se as pessoas nas suas redes sociais, se as pessoas no seu Instagram, no seu Facebook, se as pessoas no seu Twitter, se as pessoas na sua faculdade, as pessoas na sua casa, as pessoas na sua vizinhança não sabem que você é cristão, você não se identifica como tal, não se posiciona como tal, você realmente nunca vai negar Jesus, pode ficar tranquilo. Mas você possivelmente vai morrer como Nicodemos. E talvez você faça parte da religião, tenha o seu nome no hall de membros, entregue o seu dízimo todo mês e vá na igreja sistematicamente. E talvez não tenha até hoje reconhecido Jesus e confessado Jesus publicamente. Não tem a ver com confessar na religião, porque Pedro na religião também confessou e na sociedade confessou. Mas é também na sociedade. Você precisa e eu preciso confessar a Jesus. Me lembro de uma história que meu pai sempre contou, que é atribuída a Alexandre o Grande. Disse que ele teria uma certa vez passado em revista a sua tropa e analisando ali a vestimenta e a postura de cada um, e chega em um determinado soldado que estava com as suas botas não limpas o suficiente. E de repente ele para, olha de cima a baixo e fixa os olhos na bota, volta os olhos para o soldado e diz: qual é o seu nome, soldado? Ele diz: Alexandre, senhor. E Alexandre o Grande então teria dito: ou você muda de nome, ou você muda de vida. Porque, ou seja, o que ele quis dizer: inadmissível que alguém tenha o mesmo nome que eu, Alexandre, e seja relapso com as suas vestes e não engraxe adequadamente o seu coturno, a sua bota. E é a mesma coisa, se você ou você assume na sociedade que você é cristão e aí não pode negar, suas atitudes não podem negar, ou você realmente faça como Nicodemos, vai fazer menos mal para o evangelho, vai fazer menos mal para a causa do reino. Fique ou continue na surdina, mesmo que indo na igreja, mesmo que pregando, mesmo ali entre quatro paredes, mesmo que o pessoal da sua célula, do seu grupo familiar saiba que você é cristão, mas não se identifique como tal, verdadeiramente na faculdade, nos seus ambientes de trabalho, na sociedade, porque você vai fazer menos mal, porque você não vai ter a oportunidade de negá-lo, porque sequer terá reconhecido ele. Mas o meu desafio para você e para mim é: vamos reconhecê-lo, vamos confessá-lo, sim, e pedir a ajuda de Deus para não negá-lo. E todas as vezes que o negarmos, e vamos negar como Pedro negou, nós possamos nos arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, não é falta de amor, foi só fraqueza. E Ele vai me perdoar e perdoar você cada vez. E nós vamos pedir perdão às pessoas diante das quais nós demos um mau testemunho. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Esse é o que eu compartilho com você nessa manhã. Deus abençoa a mim, abençoa o meu irmão, que nós possamos não só confessá-lo publicamente, Senhor, mas também que nós possamos verdadeiramente, com a tua graça e a tua força, não negá-lo diante das pessoas, que as nossas atitudes e as nossas palavras possam, Senhor Deus, nos entregar como entregaram a Pedro. No nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecendo.